Imagino que você já deve estar mais do que acostumado a ouvir que o açúcar é o combustível do seu corpo, não é? E que sem glicose seu cérebro desliga. Pois veja, preste atenção no que vou te dizer, porque acontece que te contaram só metade da história. E acontece que a metade que falta é justamente essa é a que está te matando de cansaço e gerando ainda mais problemas. O açúcar não é combustível. Na verdade, o açúcar age nas suas células exatamente como o ácido em uma bateria. Se você exagera, ele corrói. Pois bem, se alguma vez você sentiu que, uma hora depois de comer, seu cérebro vira um melaço, ou se sente que, por mais que beba água, sua pele continua seca e seus olhos cansados, isso não é falta de energia. Basicamente, significa que sua bateria interna está derretendo. Literalmente. Neste vídeo, vamos revisar biofísica, um assunto que seu médico provavelmente nunca lhe explicou. E vamos ver como o açúcar dissolve o cristal na sua vida. E acima de tudo, e mais importante, vamos analisar como aplicar uma proteção de alta tecnologia nesse vidro, que é o seu ambiente interno, para que você possa brilhar novamente, sem que seus fusíveis queimem. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos à incrível engenharia da blindagem celular. Nos vídeos anteriores eu te entreguei o manual das 6 famílias de alimentos. Você aprendeu a limpar o pântano com aipo, a selar as rachaduras com chia e a fabricar água metabólica com romã, entre muitas outras frutas e vegetais. E com isso, o que você tem, basicamente, como eu dizia, é o software da alta fidelidade. Mas agora surge o problema de engenharia. Não serve de absolutamente nada ter o sistema operacional mais avançado e eficiente do mundo, se você permite que um líquido solvente corrosivo penetre no hardware e o acabe transformando-o completamente em uma sopa de componentes inúteis. Para entender o açúcar, primeiro precisamos entender o que somos. E para isso, nada melhor do que começar pelo que não somos. E nós não somos sacos de reações químicas. É muito importante entender isso. Somos cristais líquidos. E em engenharia, um cristal líquido é basicamente um estado da matéria que combina a ordem de um sólido com a fluidez de um líquido. E é exatamente isso que a água estruturada H3O2 dentro das suas células. Não é uma água solta, é uma rede perfeitamente organizada por pontes de hidrogênio. Essa rede é a sua fibra óptica e é ela que permite que um sinal elétrico viaje do seu olho até o seu cérebro em milissegundos. Se a água está ordenada, o sinal voa. E se a água está desordenada, o sinal simplesmente se perde. Pois bem, é exatamente neste ponto que entra o açúcar refinado. E é onde a maioria dos nutricionistas fica apenas na superfície. Veja, na biofísica, classificamos as substâncias em dois grupos. Por um lado estão os cosmotrópicos ou criadores de ordem e por outro lado estão os caotrópicos ou criadores de caos. A molécula de glicose. Ela tem uma característica física que é e a torna letal. Está coberta de grupos hidroxila e esses grupos são verdadeiros aspiradores de hidrogênio. E o que é que acontece quando o açúcar inunda o seu sangue e suas células? Acontece que a glicose, que tem uma afinidade pela água muito maior do que as suas proteínas ou seu DNA, provoca a desordem. E o que é que isso quer dizer? Significa que o açúcar começa a roubar as pontes de hidrogênio, que mantinham sua água estruturada em forma de cristal. Porque, para que você entenda com um exemplo, isso é muito parecido com o que acontece no inverno, quando há neve nas estradas e jogamos sal para tirar o gelo da neve. O sal não aquece o gelo.
O que o sal faz, basicamente, é quebrar fisicamente a estrutura cristalina do gelo e o obriga a se transformar em água líquida em certas temperaturas, em que, no entanto, deveria permanecer como sólido. Pois bem, saiba que isso é exatamente o que o açúcar faz com a sua água estruturada e com o seu organismo. O açúcar, de certa forma, é como o sal das suas células, sabe? E quando você consome açúcar em excesso, não está ganhando energia. O que você está fazendo, basicamente, é iniciar um processo que derrete sua infraestrutura e é tão duro quanto parece. Esse açúcar faz com que o cristal líquido da sua zona de exclusão, etc., simplesmente desmorone. Sua água organizada, a água volta a ficar caótica e, nesse exato momento, sua condutividade elétrica desaparece. Veja bem, a segunda lei da termodinâmica nos diz que o universo tende à desordem, o que chamamos de entropia, e permanecer vivo é essencialmente lutar contra a entropia, enquanto ser saudável significa manter a ordem molecular. Descobriu-se que o açúcar é uma injeção maciça de entropia no seu corpo. Ao romper as pontes de hidrogênio, o açúcar aumenta o movimento aleatório das moléculas de água e, sem que você perceba, o que acontece é que você passa de um sistema de comunicação de alta velocidade para um ruído branco molecular. E é por isso que você se sente cansado. Não é apenas por uma queda de açúcar, embora isso também aconteça. É que suas células perderam a capacidade de transmitir informações. Todo o seu hardware físico passa a ficar completamente encharcado e totalmente desorganizado, e o seu cérebro começa a tentar raciocinar através de uma imensa poça de água suja em vez de um cristal de quartzo líquido. Como você pode imaginar, se não interromper esse processo de derretimento, de nada adiantará todo o bolo da pera ou os elétrons que você recebe do chá matcha, porque simplesmente estará tentando carregar uma bateria, cujos compartimentos internos simplesmente se dissolveram. E para entender por que o açúcar é tão destrutivo, é preciso compreender um conceito da engenharia de materiais chamado cooperatividade. Na água estruturada H3O2, as pontes de hidrogênio não são ligações isoladas, são como um coro e, quando uma ligação se forma, fortalece a que está ao lado. E isso acaba criando uma rede de clusters que atuam como uma única unidade. E é isso que permite que a água nas suas células tenha memória e coerência. No entanto, veja bem, a molécula de glicose é um disruptor de fase natural e, por possuir tantos grupos hidroxila em sua estrutura, o açúcar basicamente se disfarça de água comum, mas com um pequeno problema. Ela simplesmente não sabe como cantar no coro. O que ela faz é te sabotar, porque o açúcar atrai as moléculas de água para si e forma o que chamamos de esfera de solvatação. E você vai me perguntar, qual é a consequência? É muito simples. Em torno de cada molécula de açúcar, a água deixa de ser cooperativa e passa a ser egoísta. O açúcar sequestra a atenção dos hidrogênios. Isso quebra o efeito dominó que mantinha o gel no lugar. Citoplasma ou H3O2. Em termos de engenharia, você está passando de uma estrutura cristalina integrada para uma suspensão de partículas isoladas. E quando isso acontece, você perde a integridade estrutural do fluido. E é exatamente neste ponto que mergulhamos, na imensa profundidade técnica que separa um simples divulgador de informações comum de um verdadeiro e experiente engenheiro-chefe. Vamos analisar como a energia se move no seu corpo
e isso é importante de entender. Ela não se move por difusão, que é lenta, ela se move pelo que se chama de mecanismo de Grotthuss. Em uma água perfeitamente estruturada, os prótons H positivo não nadam. O que eles fazem é saltar. É um efeito de tunelamento quântico onde um próton entra por um lado da rede de hidrogênio e quase instantaneamente outro sai pelo outro extremo. Para que você entenda isso com um exemplo simples, isso é como uma fila de pessoas passando um balde de água. O balde não precisa percorrer toda a distância. Tudo o que acontece é que ele passa de mão em mão. Pois bem, o que é que o açúcar faz nesse túnel? O açúcar comum atua como um excelente isolante térmico, posicionado bem no meio de um longo fio de cobre. Ele rompe a rede de pontes de hidrogênio e forma suas próprias esferas de solvatação. Ou seja, o açúcar cria barreiras que impedem o salto dos prótons. E isso, no final das contas, acaba resultando em que a sua condutividade protônica simplesmente despenca de forma drástica e imediata. E por isso, quando você tem picos de glicose, seu pensamento fica lento. Isso não é uma questão de força de vontade, é que fisicamente o que você fez foi aumentar a impedância dos seus circuitos neurais. Você está tentando enviar um sinal 5G através de um cabo que o açúcar simplesmente transformou em plástico. Se lembrarmos do Dr. Gerald Pollack, a zona de exclusão EZ é uma bateria que se carrega com luz infravermelha. Mas para que essa bateria funcione, a água precisa estar em uma formação hexagonal densa e o açúcar é, fisicamente, como eu te dizia, um agente. De desordem, ou seja, de entropia, sua presença o que faz é aumentar o volume de água líquida H2O e reduzir o volume de água hexagonal H3O2. E quando ocorre a redução da zona de exclusão, o que acontece é que há menos espaço para separar as cargas, e isso acaba se traduzindo em menos EZ, e consequentemente em menos carga acumulada. E embora pareça contraditório, ao romper o cristal líquido, o meio se torna mais viscoso e pegajoso. Isso é algo como o princípio do xarope aplicado ao seu sangue e ao seu líquido intersticial. Dito em palavras simples, aumenta a viscosidade. E você, fibra óptica, simplesmente se transformou em um pântano de melaço. Como você pode imaginar, qual é o custo energético para mover um único sinal através desse pântano? É isso que te deixa completamente exausto depois de uma sobremesa ou de uma refeição rica em carboidratos refinados. Para que sua catedral funcione, cada uma das suas 30 trilhões de células deve agir como um capacitor. E na engenharia elétrica, como você bem sabe, um capacitor é basicamente um dispositivo que armazena energia, separando cargas positivas de cargas negativas por meio de um material isolante. No seu corpo, esse capacitor é a membrana celular e o material que permite que a carga seja mantida é a água estruturada, o H3O2. Quando você está saudável, o interior da sua célula tem uma carga negativa massiva em relação ao exterior, mas esse diferencial, obrigado, é o que chamamos de potencial de membrana de repouso. Um atleta de elite ou uma pessoa vibrante normalmente opera entre menos 70 mV ou até menos 90 mV. E essa voltagem não é um subproduto da vida, essa voltagem é a própria vida. Como também comentamos em vídeos anteriores, é a pressão. Essa carga elétrica é fundamental e necessária para que todos os nutrientes entrem, os resíduos metabólicos saiam.
e o seu DNA consiga se expressar de forma totalmente correta. Pois muito bem, aqui novamente é onde a sabotagem do açúcar se torna algo crítico e bastante preocupante. Para que um capacitor armazene carga, ele precisa de um isolante com uma permissividade dielétrica específica. A água estruturada já possui uma permissividade muito elevada, servindo como um suporte perfeito para o seu campo elétrico. E aqui vocês terão que me perdoar, pois preciso parar por um momento para explicar alguns conceitos. Em engenharia elétrica, a potência de um capacitor depende não apenas do tamanho de suas placas, mas também da qualidade do material que o compõe. Entre eles, esse material é basicamente chamado de dielétrico. Simplificando, o dielétrico funciona como um suporte para o campo elétrico. Sua função basicamente é permitir que as cargas positivas e negativas se encarem de frente com uma tensão enorme, mas que nunca se toquem. Se elas se tocassem, ocorreria um curto-circuito e a energia se dissiparia em forma de calor. E é aqui que entra a permissividade dielétrica. O que é isso? Você deve estar se perguntando. Bem, é a medida de quanto um material permite que um campo elétrico se estabeleça em seu interior. Quanto maior a permissividade, maior é a capacidade do capacitor de armazenar carga no mesmo espaço. A água estruturada, o H3O2, ao contrário da água da torneira, o H2O, o que é? Como já te contei, uma sopa desordenada e caótica, o H3O2 é um cristal líquido. Ou seja, é um super isolante. E isso acontece devido à sua organização hexagonal. A água estruturada tem uma permissividade dielétrica altíssima. Isso significa que ela atua como um suporte de alta fidelidade para o campo elétrico, que é o que faz com que a membrana celular suporte uma voltagem de menos 70 mV e superiores em uma distância de apenas alguns nanômetros. Dito de outra forma, e para que você entenda, é o suporte perfeito. Mas quando o açúcar entra em cena, ele atua como um solvente que reduz, essa permissividade. Ao desordenar a água, o isolante se torna defeituoso. A permissividade cai e a carga acumulada se dissipa. É ainda pior porque sem a rede de ligações de hidrogênio para manter as cargas separadas, os prótons positivos e os elétrons negativos começam a se misturar. E o que isso significa? Curto-circuito. Mas não se trata apenas de um curto-circuito qualquer. Na verdade, é um tipo de curto-circuito molecular muito específico. A bateria da sua célula começa a perder carga pelas paredes e não é que falte combustível, é que simplesmente o tanque tem buracos elétricos e a energia está se dissipando em forma de calor inútil em vez de trabalho biológico. No momento em que o excesso de açúcar sabota sua rede de hidrogênio, a voltagem elétrica celular começa a cair drasticamente. E é exatamente aqui que entramos na complexa escala de degeneração biológica, que a medicina convencional quase nunca costuma medir ou avaliar adequadamente. Veja, entre menos 70 mV e menos 90 mV, você está em um estado de soberania biológica, em um estado de regeneração total, pensamento nítido e reparação ativa do seu DNA. Em menos 50 mV, você está em um estado de sobrevivência. Você começa a sentir fadiga crônica e o corpo passa a priorizar funções básicas e, em algumas ocasiões, simplesmente desliga a luz do cérebro,
que é o que você conhece como névoa mental. E a menos 20 milivolts você está em um estado de entropia máxima. E essa é a voltagem documentada que as células cancerosas e os tecidos em necrose apresentam. Uma célula a menos 20 milivolts basicamente perde sua bússola elétrica e já não sabe o que é nem o que deve fazer. É como uma célula que entrou em amnésia bioelétrica. E o principal culpado por essa descida aos infernos elétricos é o consumo constante de glicose sem uma blindagem que mantenha suas baterias em um estado de descarga permanente. Veja, para manter a voltagem, a célula conta com um motor, a bomba de sódio-potássio, e esse motor consome 25% de toda a sua energia de ATP, e sua função basicamente é tirar sódio e colocar potássio, para manter o gradiente. E o que o açúcar faz aqui? O açúcar não só quebra o cristal da água, também bloqueia a produção de ATP na mitocôndria, porque gera um excesso de radicais livres. É o que chamamos de fumaça tóxica, da qual já te falei no vídeo anterior. E é muito simples, né? Sem energia de ATP, o motor da bomba para. Sem esse motor, o sódio se acumula dentro da célula e, ao haver sódio no interior, a voltagem cai de forma ainda mais rápida. Na engenharia, essa situação é chamada de falha em cascata. O açúcar corta o fornecimento elétrico de ATP e, ao mesmo tempo, destrói a fiação H3O2. Se você se encontrar em uma situação como essa, basicamente o que você está fazendo é tentar dar partida em um motor com fios derretidos e sem gasolina. Uma das consequências mais sérias e, ao mesmo tempo, mais óbvias disso é refletida no cérebro. O cérebro humano é, sem dúvida, o órgão com a maior demanda elétrica de todo o corpo. E cada um de seus pensamentos nada mais são do que complexos padrões de voltagem. Quando o açúcar derrete o cristal líquido dos seus neurônios, o sinal já não viaja mais pelo túnel de prótons que te expliquei antes. O sinal simplesmente se dispersa. Imagine tentar ouvir uma sinfonia em um rádio que está com uma interferência massiva. A sinfonia está lá, mas você só ouve estática. E essa estática é o que você sente como embotamento. Seu cérebro está gastando uma quantidade hercúlea de energia porque está tentando limpar um sinal que o açúcar está sujando fisicamente. O açúcar rouba sua largura de banda cognitiva e, para que sua catedral não se inunde, obrigado. E mantenha sua estrutura elétrica, basicamente o que você precisa é de um motor de esgotamento constante. E esse motor é a bomba de sódio-potássio. Esta é, sem dúvida alguma, uma proteína extremamente complexa que atravessa toda a membrana celular e sua única e fundamental missão é lutar constantemente contra a entropia. E qual é? A logística da voltagem. Como já te comentei em outros vídeos, esse motor sódio-potássio realiza uma troca desigual de forma deliberada. Remove 3 íons de sódio para o exterior e coloca 2 íons de potássio para o interior. Como você remove mais cargas positivas do que coloca dentro da célula, ela basicamente se torna mais negativa. Trata-se de uma operação de engenharia matemática muito simples. 3 menos 2 é igual a 1 no total e executa esse ciclo milhares de vezes por segundo. E graças a esse desequilíbrio mantido pela força, você gera essa reserva de energia, obrigado, de menos 70 milivolts.
Em outras palavras, esse motor é tão crucial que consome aproximadamente 25% de toda a energia ATP que produz. E isso está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. E veja bem, se você for um neurônio, esse gasto energético sobe para 70%. Veja bem como isso é extremamente importante. Muitas vezes, o seu corpo prefere desligar diversos outros sistemas vitais antes de deixar esse motor biológico parar. Porque se essa bomba fundamental parar de funcionar, a célula acaba se igualando ao meio exterior, perde completamente a sua identidade única e, inevitavelmente, acaba morrendo. E é aqui que o açúcar deixa de ser apenas um problema de peso, para se tornar um verdadeiro sabotador mecânico. Para que você entenda melhor, o açúcar ataca a bomba de sódio e potássio por 3 frentes energéticas. O primeiro é a glicação ou caramelização mecânica. O excesso de glicose no sangue reage com as proteínas da bomba em um processo chamado glicação. Pense que isso é como se você colocasse caramelo líquido dentro de um motor de precisão, o que acha que aconteceria? As peças começariam a grudar umas nas outras. Pois é exatamente isso que acontece com o excesso de glicose. A bomba perde flexibilidade e já não consegue mais girar para trocar os íons. O motor, por pura fricção molecular, desacelera. O segundo grande ponto de ataque é o sequestro do magnésio. Acontece que a bomba de sódio e potássio não é apenas uma proteína, é uma enzima que precisa de uma ativação específica. E essa ativação é feita pelo magnésio. Sem magnésio, não há ativação e o ATP simplesmente não consegue liberar sua energia para mover a bomba. Acontece que o metabolismo do açúcar consome quantidades industriais de magnésio. Para cada molécula de glicose que você processa, você queima suas reservas de magnésio. Para explicar de uma forma bem simples, quando você ingere grandes quantidades de glicose, você mesmo acaba facilitando um processo de autossabotagem dentro do seu próprio corpo. E qual é o resultado? Você está deixando o seu próprio motor sem velas de ignição. Você tem o combustível ATP, mas não tem a faísca para acendê-lo, ou seja, o magnésio. E depois há o terceiro flanco, a fumaça mitocondrial. Como mencionei anteriormente, o processamento do açúcar é basicamente uma combustão suja. Gera radicais livres que atacam diretamente os lipídios da membrana onde a bomba está ancorada. E o que isso produz? Muito simples. Se o suporte do motor se desfaz, o motor cai. A bomba acaba perdendo o seu ancoramento e deixa de ser eficiente. E qual é a consequência? Basicamente, permite que o sódio se infiltre novamente para dentro por pura difusão. Quando o açúcar acaba travando a bomba, o sódio começa a se acumular gradualmente no organismo, dentro da sua célula e em biofísica, onde vai o sódio, vai a água. Ou seja, nesse processo, a célula começa a sugar muita água para tentar diluir todo esse sódio interno e, consequentemente, ela incha rapidamente como se fosse um grande balão de festa prestes a estourar. Uma célula inchada tem seus organelos separados, seus pontes de hidrogênio esticados e sua voltagem no chão. E você vai me perguntar, o que são os organelos da célula? Pois bem, é muito simples. São basicamente como se fossem os órgãos da sua célula. Se o seu corpo e o meu têm pulmões, coração e rins, cada uma das suas células e das minhas tem seus próprios
componentes para poder realizar o trabalho sujo. Pense na célula como se fosse uma fábrica de alta precisão. Pois bem, os organelos são as máquinas individuais da linha de montagem, a mitocôndria é a caldeira, o núcleo é o escritório de projetos e o DNA e os ribossomos são as impressoras 3D. E o citoplasma, ou a água estruturada, é basicamente o chão da fábrica, onde todas essas máquinas estão ancoradas. Quando eu te digo que os organelos acabam se separando uns dos outros e que a célula vai inchando, expandindo-se como um balão, saiba que isso é realmente um grande desastre logístico. E é um desastre logístico em 3 fases. A primeira, porque ocorre uma perda de comunicação. Ao inchar a célula devido ao sódio que puxa na água, as máquinas simplesmente se afastam e a consequência é que a logística interna simplesmente se rompe. A segunda é que ocorre um estiramento das pontes e como aumenta, é muito simples, como aumenta a distância entre os componentes, as pontes de hidrogênio se esticam e se esticam tanto que se rompem. Ou seja, o sinal elétrico já não tem um caminho curto e direto, agora precisa viajar por um oceano de água, que além disso está desordenada. E a terceira, que é uma consequência, ocorre uma queda de eficiência. Imagine que isso é como se em uma imensa linha de montagem industrial você tivesse que correr 50 metros, apenas para levar um pequeno parafuso de uma máquina para outra. Com isso, o gasto energético aumenta, o ritmo da produção acaba sendo interrompido e, no final das contas, todas as máquinas param de funcionar. Chegando a esse ponto, o que você tem é uma fábrica inoperante, inundada e à beira do colapso elétrico. Mas veja bem, acontece que, na verdade, isso ainda não é tudo. O que vou te dizer agora é algo que realmente deveria te preocupar. A sabotagem do açúcar não para. Dentro das suas células. E eu sei que tudo o que eu acabei de te contar agora pode parecer exatamente como um filme de terror para a sua biologia. Já vimos detalhadamente como o açúcar, esse verdadeiro assassino silencioso, não funciona como gasolina para o corpo. Na verdade, ele age como um solvente corrosivo que basicamente derrete todo o seu cristal líquido e acaba transformando a sua fibra óptica interna em um pântano denso e pegajoso de melaço. Também vimos como ele provoca um curto-circuito em suas células a ponto de baixar sua voltagem de um nível de soberania para um simples nível de sobrevivência. E também vimos como ele trava o motor da sua bomba de sódio e potássio e te deixa sem energia e com as células inchadas como balões prestes a explodir. Pois, chegando a este ponto, é normal que você pense ou que lhe ocorra me perguntar: José Maria, ainda estou a tempo de salvar minha infraestrutura ou meus cabos simplesmente já estão queimados? E é aqui que quero ser muito claro com você e diminuir um pouco a tensão. Veja bem, o seu corpo e o meu são, sem dúvida, a peça de engenharia mais incrível, complexa e resiliente que existe em todo o mundo. É um verdadeiro organismo biológico autoprogramável. E é exatamente dessa maneira que você deve começar a enxergá-lo, entendê-lo e interpretá-lo a partir de agora. E eu não estou te contando isso para te assustar, mas sim para que você pare de lutar contra fantasmas e finalmente entenda por que se sente cansado. Seu cansaço não é preguiça e também não é falta de vontade, é pura e simples física dos materiais. E a boa notícia é que, assim como um engenheiro pode limpar um motor e revestir um cabo, você pode reconstruir sua blindagem. O fato interessante é que a sua catedral possui uma capacidade extraordinária de regeneração
que certamente deixaria você muito surpreso se você fornecer todos os materiais específicos e corretos. No entanto, antes de te entregar as ferramentas essenciais para a sua reconstrução, nós precisamos entender bem qual é a última armadilha do açúcar. Porque a sabotagem do açúcar não fica apenas dentro da célula. Existe um nível superior de caos que decide de repente sequestrar toda a água essencial de toda a sua vasta cidade biológica. No próximo vídeo, vamos ver algo que vai explodir sua mente. O que se chama de tirania cosmótica. Vou-te explicar detalhadamente porque é muito possível que você se sinta bastante inchado, pesado e com muita retenção de líquidos por fora, enquanto as suas células, literalmente, morrem de sede por dentro do seu organismo. Esta é a grande e intrigante contradição da desidratação na nossa era moderna. Mas veja, isso não será o mais importante do próximo vídeo. O mais importante é que passaremos para a ofensiva. Vou-te entregar com bastante atenção os planos detalhados do sistema de blindagem dielétrica. Vamos aprender a usar as gorduras de alta fidelidade para que você possa construir um verdadeiro bunker impenetrável em todas as membranas celulares do seu corpo. Vamos fazer com que, da próxima vez que o açúcar tentar entrar no sistema, ele encontre uma barreira defensiva e um muro de engenharia absolutamente impenetrável, que ele não consiga de forma alguma derrubar ou ultrapassar. Não perca a segunda parte, porque é aí que deixamos de analisar o desastre que precisa ser analisado e compreendido e começamos a recuperar de verdade a sua soberania biológica em relação ao açúcar. Te espero lá para que juntos possamos levantar essa blindagem. E se você gostou deste vídeo e acha que pode ser útil para outras pessoas, você me faria um grande favor se o compartilhasse, porque assim você me ajuda a disseminar o conhecimento. Como sempre te digo, siga em frente, sempre em frente. E te leio nos comentários